Boa tarde, meus amigos. Dando continuidade na reflexão bíblica do capítulo 20 de Juízes, né? Essa é a segunda parte do vídeo, então, para poder pegar um pouco melhor do contexto, eu sugiro ver a primeira parte. Mas então, aqui, ia começar a batalha, né, da tribo de Judá contra os benjamitas, né? Os israelitas se juntaram e consultaram a Deus. Isso é realmente muito importante. Eles consultaram a Deus antes da batalha, né, antes de tomar a decisão precipitada. E Deus realmente deu a direção, né? Isso que é bem impressionante. Deus falou realmente que Judá iria na frente lutar. Então, é importante comentar, né, que as 11 tribos de Israel, né, se juntaram contra uma única tribo, que é a tribo dos benjamitas. Então, até o texto menciona, né, a quantidade do exército, de um para o outro. Então, o exército de Israel estava muito maior do que o dos benjamitas, entende? Então, teoricamente, né, deveria até mesmo ser uma luta fácil, né? Porque eles estavam simplesmente lutando contra uma única das tribos, né? Contudo, o texto menciona que na manhã seguinte os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Ou seja, a tribo de Judá foi na frente e Deus tinha falado, né? Só que infelizmente eles perderam a batalha. Houve muitas baixas, né? Foi uma derrota terrível e impressionante, né? Mencionar isso, que mesmo tendo a direção de Deus, né? Eles fracassaram. E, então serve também para nós, né? Como reflexão, sabe? Nem sempre, quando num fracasso que nós possamos ter, não significa necessariamente que estávamos fora da direção de Deus. E o impressionante, o que acontece depois, né? A gente dá para entender um pouco o porquê. No versículo 20 diz assim: Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar nossos irmãos benjamitas? Deus respondeu: Vocês devem atacar. Então, após essa derrota, uma coisa interessante que acontece é que eles se voltam mais para Deus. Entende? Isso é até o grande título, né, dessa mensagem, que até mesmo em nossas derrotas, sabe, nossas lutas do dia a dia, ou quem sabe até mesmo nossos fracassos, possamos buscar mais a Deus. Então, eles tiveram essa derrota, mas eles se juntaram e procuraram consolar, animar uns aos outros. Isso realmente é muito importante. Isso agrada muito a Deus, porque eles deveriam ser um povo, né, uma união, um povo de Deus. E também eles choraram perante o Senhor, consultaram a Deus, ou seja, se voltaram para Deus, até mesmo se entristeceram, né? Se lamentaram diante de Deus. Isso também é muito importante, e mencionando também que alguém poderia dizer, pô, por que Deus permitiu isso? Mas lembrando, né, que o contexto do livro de Juízes era um contexto de profunda decadência moral e espiritual, entende? O povo não podia dizer assim, Deus, estou fazendo tudo certinho, por que aconteceu essa derrota? Não, entende? Porque realmente eles estavam afastados de Deus, né? Então, continuando, eles consultam mais uma vez a Deus e Deus realmente fala que eles deveriam atacar. Então, na segunda vez, né, eles vão e lutam contra os benjamitas. Então, os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espadas. Então, ou seja, acontece mais uma derrota. Mesmo sobre a direção de Deus, entende? Eles consultaram a Deus, choraram, clamaram a Deus e Deus fala, eles vão e quebram a cara. Entende? Uma derrota terrível e muitas baixas. Pessoas morreram. Né? Agora, olha o que acontece depois, no 26. Então todos os israelitas subiram a Betel, e ali assentaram, choraram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Repara que o culto a Deus, a adoração deles a Deus aumentou, entende? Ao ponto deles jejuarem até a tarde, apresentarem holocaustos, ofertas de comunhão, ou seja, apresentarem sacrifícios a Deus, né? Até mesmo das suas ofertas, né, de animais, dos seus celeiros e tal, enfim, do seu investimento, né, dos seus recursos.
entende? Apresentaram a Deus, entregaram aquilo que tinha a Deus, clamaram a Ele, entende? Isso é muito interessante, como eles se voltaram mais para Deus após essa derrota. No 27, e os israelitas consultaram ao Senhor. Naquele dia, a Arca da Aliança estava ali. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Ou seja, a própria Arca, simbolizando a presença de Deus no meio do povo, estava ali, né? Eles consultaram a Deus e perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã os entregarei nas suas mãos. Ou seja, pela terceira vez, Deus mais uma vez responde dizendo que eles deveriam ir, entende? Agora imagina o medo que eles poderiam sentir também, né? Porque Deus já tinha falado para eles 2 vezes irem. E 2 vezes eles voltaram derrotados. E muitas pessoas morreram. Contudo, a despeito desse medo, né, eles tiveram a obediência, né, e a coragem de, mesmo assim, a despeito do passado, das frustrações da vida, do que aconteceu, de perseverar, né, e obedecer a Deus e lutarem contra os benjamitas. E isso é uma serve de grande ensinamento para a gente também, porque às vezes, quem sabe, nós podemos passar por situações parecidas. Entende? A gente ficar preso ao passado, que aconteceu, na frustração, e ter medo de seguir a direção de Deus. Entende? E eu não vou continuar lendo, né, o texto, mas para quem quiser, né, dar continuidade, eu super recomendo fortemente, mas para o vídeo não ficar maior, eu vou resumir o que aconteceu. Eles foram a lutar, né, eles tiveram coragem, e eu achei muito legal, muito interessante, que a estratégia dessa vez que eles usam para lutar contra os benjamitas foi a mesma estratégia que Josué usou contra a cidade de Ai, no livro de Josué, entende? Então, quem sabe até mesmo nas nossas lutas da vida, né, as estratégias e a orientação que nós devemos usar são orientações bíblicas, entende? Que possamos voltar mais para Deus, consultar Ele e seguir a sua direção, sua orientação, que Ele está nos ensinando na sua palavra. Porque foi exatamente a mesma estratégia que eles usaram e realmente, graças ao Senhor, eles obtiveram a vitória. E então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.